Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao História Simplificada. Eu sou o professor André Gussi e nesse vídeo nós daremos início a uma sequência de conteúdos sobre a introdução à história. Afinal, você já se perguntou o que a história estuda? Você sabe dizer na ponta da língua qual é o foco do estudo de história? Se você disse o passado, você acertou e errou. A história vai além de estudar apenas o passado. Qual é a origem da história, nós também veremos. Ou seja, qual é a história da história? E será que estudar história é apenas estudar uma sequência de fatos e narrativas ou tem outras formas e características nesse estudo da história? E nesse primeiro vídeo nós vamos começar justamente com esse tema, o que a história estuda. Veremos em detalhes a diferença entre história da história. Pode isso, Arnaldo! Calma aí que eu não estou ficando doido não, você já vai entender essa lógica. Também nós veremos como podemos definir o estudo da história, ao certo o que a história estuda e também qual é a origem do estudo da história. Ou seja, quando é que se começa o estudo da história, quem é considerado o pai da história. Então vamos começar aqui diferenciando a história da história. Mas calma, você pode ver que tem aqui história com H minúsculo, o Hzinho, e a história com H maiúsculo, o Hzão. Aqui nessa imagem nós podemos ter uma ideia da diferença. No canto direito aqui nós podemos ver essa parte em laranja, uma fogueira com as pessoas contando história. E aqui do lado, que está em bege, que está no meu lado esquerdo, pessoas aparentemente estudando pergaminhos e tudo mais. Essa imagem já nos dá uma dica de como é que é essa diferença. Porém, vamos ver em detalhes aqui. A história com Hzinho, a com H minúsculo, ela refere-se à história que ouvimos, como contos, lendas ou narrativas. Elas podem ser baseadas em fatos reais ou ser completamente fictícias e frequentemente contada para entreter ou ensinar as pessoas. Aqui nós temos como exemplos histórias fictícias, Chapeuzinho Vermelho, Harry Potter, livros de fantasia, filmes, séries, enfim. E também nós podemos colocar nesse significado histórias que as pessoas contam. Você já ouviu algum relato de um amigo seu, de um parente, do que aconteceu? Fala, meu, você não sabe o que aconteceu e conta os detalhes? Pois é, isso também é história com H minúsculo. E agora vamos ver aqui qual que é a diferença da história com H maiúsculo, que é a história que nós estudamos como matéria escolar, ou seja, é a disciplina acadêmica que nós estudamos aqui na escola. Os historiadores usam uma variedade de fontes, como livros, artigos, objetos, depoimentos, para descobrir o que aconteceu no passado. Aqui eles seguem métodos rigorosos para distinguir fato de ficção. Então, o que os historiadores fazem? Eles pegam aquilo que sobreviveu ao tempo, como fontes históricas, que nós veremos em outros vídeos e tudo mais, e vão analisando criteriosamente os detalhes e montando seu estudo. E depois eles publicam. Tanto que o livro de história que você estuda na sua escola, ele foi feito com esse método. Não é uma pessoa que pensou de forma aleatória e saiu escrevendo aquilo que veio na cabeça. Não, existe um estudo, uma pesquisa, um método por detrás disso tudo. É nada. Vamos entender aqui o que é que a história estuda. Uma das definições possíveis que a gente pode trazer é que a história é a ciência que busca compreender o processo de mudanças, também conhecido como rupturas, e as permanências, também conhecida como continuidades, na trajetória humana ao longo do tempo. O que quer dizer mudanças? Refere-se a transformações ao longo da história humana, abrangendo mudanças socioculturais, políticas, econômicas, científicas e tecnológicas, entre outras. Já permanências identifica aquilo que mantém constante ou muda lentamente, como instituições, princípios culturais, estruturas sociais que residem um tempo. Então a história, ela estuda essa dualidade entre mudanças e permanências. Vamos ver aqui um exemplo com a Capela de São Miguel Arcanjo, que desde a sua construção no século XVII, a Capela de São Miguel Arcanjo passou por diversas transformações arquitetônicas e funcionais, ou seja, ela passou por mudanças feitas lá no século XVII pelos jesuítas para catequizar os indígenas que viviam na região ali de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo.
Então, apesar dessas adaptações, a capela conseguiu preservar seu caráter religioso fundamental, ou seja, ainda hoje ela é uma igreja católica. Então, ao mesmo tempo que ela mudou ao tempo a arquitetura, a cor, a fachada, o ambiente em volta, no entanto, ela permanece com algumas características. E aqui não é um exemplo único da história. Isso a gente pode ver em vários lugares, na rua onde mesmo você mora. Se você analisar de alguns anos para cá, se você ver fotos ou se você pegar na memória, conversar com as pessoas, você vai perceber que ela também passou por processos de mudanças e rupturas. É mesmo, é? Sendo essa dualidade entre mudanças e permanências que permite aos historiadores entender a transformação da sociedade e o que sustenta sua essência ao longo do tempo, tornando a história chave para compreender o presente. Aqui nós temos um outro exemplo, além da Capela de São Miguel, que é o fato da democracia. Na Antiguidade, na Grécia Antiga, mais precisamente em Atenas, desenvolveu-se um sistema político chamado de democracia, onde o princípio é que mais de uma pessoa, que o povo, de uma forma mais ampla, participe da política, não apenas alguns líderes. Porém, hoje em dia, no Brasil, nós temos um sistema democrático. No entanto, ele não é igual à Grécia Antiga. Por quê? Na Grécia Antiga era uma participação direta. E aqui no Brasil nós temos uma participação indireta. A gente vota nos políticos e os políticos representam a gente. Então nós temos uma diferença. Porém, nós temos uma permanência, no qual tem uma participação mais ampla da população. Agora nós vamos ver qual que é a origem do termo história. A palavra história vem de um antigo verbo grego que significa pesquisar ou investigar. Ao estudar história, estamos, na verdade, buscando saber, investigando e nos informando sobre o passado. Então, aqui já dá umas diquinhas do que a história vai fazer. É investigar, é buscar saber, é informar-se. Aqui nessa imagem nós vamos ver a representação de Clio, a musa da história, simbolizando a busca pelo conhecimento. Ela nos lembra que a história é uma investigação contínua, um processo de descobrir e entender os eventos do passado. No entanto, a história como disciplina que nós estudamos na escola tem uma pessoa que a gente pode chamar de pai. O nome dele é Heródoto. Este ser, no contexto das guerras médicas, que foi um conflito entre os persas e os gregos, tentou entender os motivos desse conflito, buscando diferentes abordagens, relatos. Ele buscou saber, ele foi se informar-se sobre tudo o que estava acontecendo, quem era aquele povo que estava invadindo, e ele foi relatando essas histórias, essas investigações que ele colocou no seu livro, que ele chamou de Histórias, no plural. No entanto, qual que vai ser o diferencial aqui de Heródoto para todo o resto que tinha antes? No seu método, ele incluía comparar várias histórias de forma crítica para ter uma compreensão mais ampla dos eventos. Ele não pegava apenas a visão dos gregos, ele buscava outras fontes, ele buscava comparar narrativas, e inclusive ele pegava relatos de confiança. Então ele ia no lugar, estudava, analisava, anotava e de uma forma crítica ele ia tentando separar aquilo que é ficção, um conto, e tentando trazer algo mais fidedigno à realidade, dando assim início essa história com H maiúsculo como um método, depois que se tornou uma ciência e que estamos aqui nesse vídeo entendendo alguns detalhes. O miserável é um gênio! E aqui nós podemos ver uma estátua representando o tio Heródoto, esse mesmo que deu início à história como nós conhecemos hoje. Porém, é importante ressaltar que depois dele vieram outros historiadores com outros métodos que veremos em vídeos futuros. Para fechar o vídeo de hoje, vamos recapitular os principais aspectos que nós vimos. Primeiro, nós vimos a diferença entre história com H minúsculo, que são narrativas, e história com H maiúsculo, a disciplina escolar. Depois nós vimos que história originou-se do grego e nós vimos também que história estuda as mudanças e permanências da sociedade. Só que aí ficam algumas questões. Como é que um historiador faz o seu estudo? Ele simplesmente acorda de manhã, tem uma ideia, vou falar sobre tal coisa e faz? Ele precisa de fontes para fazer. Quais seriam essas fontes?
como isso possibilita ele fazer seus estudos? Serão justamente os detalhes que nós veremos no nosso próximo vídeo. E se esse vídeo te agregou de alguma forma, manda aquele joinha e coloca aqui embaixo o que mais chamou sua atenção. Então fica assim. Muito obrigado para você que assistiu aqui, aquele abraço e até a próxima!